É isso. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos aqui para fazer história. O que você vai me ver fazer ao vivo, ninguém fez antes nessa internet. É algo de extremo valor e, obviamente, que você que está aqui tendo a possibilidade de estar comigo agora, você tem uma vantagem competitiva sobre quem não está, mas uma vantagem absurda. Você vai me ver criando o meu próprio livro, ao vivo, ao vivo. Então, vamos lá. Deixa eu começar aqui criando o livro, depois eu vou te explicar a lógica. Deixa eu pegar aqui no Filipinho, é como carinhosamente eu chamei o meu robô. Olá, sou Felipe da Pembroke College, estou aqui para te ajudar a gerar um livro de 100 a 200 páginas e te entregar ele pronto em menos de uma hora. Se você deseja construir autoridade como autor e até ganhar uma boa grana, você está no lugar certo no momento certo. Eu vou te fazer umas perguntinhas rápidas e vou gerar o planejamento do seu livro em poucos minutos. Podemos começar? Colocar aqui, pode com certeza, porque eu estou empolgado. Estou empolgado, meu povo, estou empolgado. Maravilha, qual o seu nome? Felipe Ascense. Ele é interativo. Muito prazer, Felipe. Com certeza a maior dificuldade é escrever livros persuasivos, porque muitos não têm tempo e vão adiando esse sonho. Você precisa gastar semanas, meses e até anos para escrever um livro e colocar para vender. Alguns até tentam usar IA, mas convenhamos que essas IAs genéricas, ChatGPT, Gemini, são fracas demais. Escrevem igual um robô, sem qualquer naturalidade, e tomam um tempo de revisão. Estou falando isso, mas não é para te desanimar, porque a gente criou uma IA que escreve 100% com a linguagem de um ser humano. Você pode publicar dezenas de livros por semana se quiser. Dá até para viver de livros. Olha o cifrãozinho. Posso te explicar como vou criar seu próximo livro? Pode. Bom demais. É o seguinte, eu vou escrever do zero um livro completo para você com 100% de direitos autorais em menos de uma hora por 97. Valor promocional de lançamento somente agora. Surreal. Daqui a uma hora você vai ter em mãos um texto de 100 a 200 páginas com escrito humanizado para ganhar autoridade e dinheiro com ele. Escrito palavra por palavra, com 100 modelos de capa para você escolher e adaptar, e um tutorial de publicação na maior editora do mundo, a Amazon, ainda hoje. Vamos, quero fazer. Parabéns pela decisão. Vou organizar o planejamento do seu livro e para você poder analisar. Pode ser? Quero ajuda para fazer o planejamento. Me conta com precisão o que você deseja que o seu livro aborde. Pode ser qualquer coisa, qualquer tema. Vou colocar aqui o tema do livro que eu vou gerar, ó. Escrita lucrativa. Como criar livros que geram autoridade e renda. Enviar. Maravilha. Então, o que você acha de? Aí ele me traz essa sugestão. Escrita lucrativa, seu guia completo para autoridade e renda com seus livros. Ele traz o assunto e traz o sumário. Ah, não curti não. Pode gerar outra. Escrita lucrativa, transforme sua paixão e autoridade em renda. Guia prático de autores sobre como guiar livros que geram autoridade. Descubra as estratégias essenciais para escrever livros que não apenas cativam leitores, mas também estabelecem autoridade no mercado e geram renda. Esse guia é o seu passaporte para o sucesso editorial, ensinando a monetizar o conhecimento e a construir uma carreira sólida com o autor. Ah, isso eu gostei. Gostei. Vamos avançar. Qual o nome exato do autor? Felipe Ascense. E qual e-mail você deseja receber o livro? Vou colocar aqui o e-mail aqui da nossa empresa, programa de produção acadêmica, @gmail.com. Perfeito. Qual o seu WhatsApp? Vou colocar aqui um WhatsApp da nossa equipe. Cadê o nosso WhatsApp da equipe? Para a gente facilitar aqui. Paranana. Show de bola. Cadê o WhatsApp da equipe? Obrigado, WhatsApp, por não colocar aqui o número da equipe. Thank you, thank you. Deixa eu pegar aqui para a gente poder fazer o mais realista possível. Banana, banana. Gostaram do Filipinho? Pô, minha equipe falou: não, você tem que chamar de um nome
Super elaborado. Ah, não, pô, galera aqui é tudo parceiro nosso, né? Vocês estão comigo há tantos anos, alguns aqui há mais de 1.000 aulas, então não vou chamar de Tech Blaster, Top, Yet, Bot. Não, Filipinho, é mais íntimo. É mais íntimo. Deixa eu pegar aqui o WhatsApp da nossa equipe. Banana. Pronto. Peguei aqui o WhatsApp da nossa equipe e vou colocar aqui enviar. Ótimo. Agora basta fazer o pagamento e enviarei o livro daqui 1 hora. Eu vou fazer aqui o pagamento, vou só descompartilhar a tela, porque obviamente eu vou ter que colocar aqui dados de pagamento, né? Então, deixa eu só aplicar aqui o pagamento, tá? Para a gente poder iniciar. Vou te explicar a lógica por trás, hein? Vou te explicar a lógica por trás, fica aí. Só quero que você entenda o processo antes de entender a lógica. Pananana, pananana. Acho que a nossa equipe fez uma coisinha diferente. Obrigado, equipe. Vocês são maravilhosos. Eu amo vocês. Paranananananananana. Colocando aqui os dados de pagamento. Prontinho. Já estou aqui fazendo o pagamento, como você pode ver aqui. Já fiz o pagamento. Já fiz o pagamento. E pronto. Acabou. Acabou. Agora eu vou aguardar. Olha aqui. A gente vai. Vou atualizar aqui o nosso e-mail. E provavelmente aqui já vai vir uma confirmação de pagamento. Pronto. Ok? Pronto. Já fiz o pagamento. Inclusive, se eu quiser detalhes do meu livro, tem esse e-mail aqui que tem os detalhes do livro, o planejamento do livro, tudo aqui organizado da melhor maneira. Ok? Então tá aqui pagamento confirmado, tá? Agora eu vou para o próximo passo, que é o que? Te dar uma aula, enquanto você entende a lógica. Pessoal, por que escrever livro? Por que escrever livro? Por que é tão importante isso? Qual é a lógica da escrita de livros? Vamos lá. Primeiro, livro gera autoridade. Se você escreve livro, você hoje tem autoridade, tá? A gente está falando aqui de algo de extremo valor. De extremo valor. Existe algo simbólico na escrita do livro. Algo que, de fato, faz com que aquele autor seja projetado na cabeça de outra pessoa de forma diferente. Eu lembro o meu primeiro livro foi esse aqui, ó. Tá até na internet até hoje o convite do livro. Provavelmente você vai conseguir ver aqui. Olha aqui, ó, meu primeiro livro em 2010.
Gente, quando eu publico esse primeiro livro, eu rodei o Brasil inteiro falando de argumentação jurídica, sendo remunerado, tá? O livro tem uma autoridade simbólica, o livro também produz diferenciação. Pensa comigo, quantas pessoas você conhece que produzem livros? Quantas pessoas você conhece que produzem livros? Muitas. Quantas? Pensa aí nas 10 pessoas mais próximas que você tem. Então isso é muito pouco. Livro ainda é diferencial, tem essa questão simbólica, mas é um diferencial, sem contar a remuneração. A remuneração que o livro gera, né? Você poder ser remunerado pelo que você produziu, por aquilo que hoje gera autoridade, é o melhor dos mundos, né? Porque você tem autoridade e tem remuneração. Você tem renda passiva. Você tem renda passiva. E isso faz com que você possa ganhar pelo livro múltiplas vezes. O meu livro, Curso Prático de Argumentação Jurídica, criado em 2010, 16 anos atrás, me gera renda até hoje. E eu não digo só renda de venda, não. Ele também gera renda indireta, de autoridade. E é óbvio, já publiquei mais de 80 livros desde então, e isso me gera um ativo de resultado financeiro muito importante. Todo mês tem e-mail da Amazon falando, olha aqui, ó, estamos aqui pagando royalty. Tem e-mail de editora falando, estamos aqui pagando royalty. Isso daí é algo que você, pessoal, você tem um trabalho e você recebe indefinidamente. Qual é o ativo que faz isso? Poucos ativos fazem isso. Agora, qual é o problema? Tem gente que o tamanho é um problema do livro. Felipe, eu quero escrever um livro de 200 páginas, de 100 páginas. E aí complica, sabe? Aí complica. E aí o que acontece é que muitas pessoas não têm método de escrita acadêmica. Elas não têm um jeito de escrever e elas vão adiando o sonho. Livro é sonho, né, gente? Assim, tudo bem que livro conta para o currículo, livro gera autoridade, livro gera até dinheiro, mas livro é sonho antes de tudo. E eu não sei quantos livros você já escreveu, mas muitas pessoas estão adiando esse sonho há algum tempo. E talvez hoje essas pessoas vão mudar esse cenário, né? É, tem um outro problema que é tempo. Tem gente que tem o sonho, mas não tem tempo para escrever. Simples assim. Nem todo mundo tem a possibilidade de ficar parado trabalhando no seu livro. Não é só porque a pessoa trabalha ou estuda, não, porque quem trabalha, estuda, escreve livro também. Mas a gente está falando isso de uma maneira muito mais profunda, sabe? De uma maneira muito mais sólida, que é simplesmente o fato de que a pessoa ela não tem tempo porque ela surgem situações na vida dela, surgem demandas na vida dela que ela não controla, né? E aí ela quer escrever o livro, mas vai adiando isso. Tem a falta de experiência. Quantos livros você já escreveu? Você que está aqui ao vivo. Eu estou perguntando sem constrangimento, tá? Né? Se a pessoa escreveu 80 livros, não quer dizer que ela é melhor do que ninguém, não. É curiosidade mesmo. Quantos livros você já escreveu? Bota aqui no chat um número para eu entender. Só um. Um. Nenhum. Vou escrever hoje contigo. Zero. 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 Eu também hoje. Pessoas geralmente têm uma inexperiência nisso. Ela não tem uma persona específica. Ela geralmente escreve o livro baseado em conteúdo e não em quem o livro vai atingir, vai contribuir. Ela tem uma linguagem específica, que às vezes não é a linguagem que se comunica melhor com o seu potencial leitor. Eu tive um problema sério quando eu comecei a escrever, que era isso, eu escrevia de uma maneira muito técnica. E aí eu até tinha qualidade. O problema é, certos livros meus não eram para pessoas que tinham a mesma linguagem técnica que eu tinha. E a linguagem técnica quer dizer que eu era melhor ou pior do que a pessoa, não. A pessoa tinha outra gramática, outro dicionário. Eu lembro, por exemplo, eu fui contratado pelo Sebrae, ganhei 50 mil para escrever um livro chamado Liderança, Frases Históricas de Impacto. Deixa eu te mostrar aqui, porque aqui a gente mata a cobra
e mostra a cobra morta. Aqui, esse livro aqui, ó, tá até a logo do Sebrae. Ganhei 50 mil para esse livro. Eu já era um acadêmico, já era renomado, já tinha um monte de livro. Só que aqui o Sebrae queria que eu escrevesse para empresário, especialmente pequena empresa. Era uma linguagem muito diferente. Foi muito difícil escrever esse livro, porque era uma linguagem que eu não tinha tanto hábito. Eu tinha que ser mais direto, eu tinha que ter citação zero, né? Porque o livro, no formato best-seller, a ideia é de que você está comunicando um ensinamento, é tudo baseado em você. Então era muito diferente, né? E aí eu passei a desenvolver a arte de escrever livros best-sellers, e aí hoje eu sou best-seller na Amazon, e isso daí fez muita diferença para mim, essa experiência com o Sebrae. E o conteúdo tem que ser um conteúdo específico. O livro não pode ser um livro que está baseado em te explicar um tema. O livro precisa ser baseado em te ensinar sobre algo de uma maneira específica. A pessoa precisa terminar de ler o seu livro e ter vitória. É mais do que ter conhecimento. Ter vitória. Então, o seu livro precisa ter aplicação prática. E aí as pessoas não têm método de escrita, elas gastam com uma revisão exaustiva, né? Uma revisão muito longa, uma revisão complicada, sabe? E isso tudo vai complicando. E quem usa IA genérica, geralmente essa revisão exaustiva é decepcionante. Por quê? Você usa um chat GPT, Gemini, Copilot, DeepSeek, Notebook, LM, Manus, enfim, todas essas IAs genéricas, elas geram algo muito complicado. Muito complicado. Que é o quê? Uma linguagem robótica, muitas listas, e algo que de fato assim é bem, não é humano que escreveu aquilo. E aí você tem que ter uma revisão exaustiva. Aí beleza, você gera o seu livro no chat GPT, vai lá, de repente você consegue em algumas horas gerar uma versão inicial. O problema é, você vai gastar muitos dias, talvez meses, revisando tudo. Quais são as características desejáveis de um livro que gera autoridade? Ó, vou até colocar aqui, ó, para você não falar, ah, nem todo livro precisa de. Eu não estou preocupado com todo livro, estou preocupado com um livro que gera autoridade para você. Requisitos. Primeiro, gerar autoridade. Outro, gerar dinheiro. Se você quer produzir um livro que não gera nenhuma dessas coisas, talvez certos elementos que eu vou falar para você não, você não precisa se preocupar. Mas eu estou partindo da premissa de você que está aqui comigo que você não quer somente um livro. Você quer um livro que gera autoridade e dinheiro. Então esse livro precisa chamar atenção. Você precisa chamar atenção. Esse livro não pode ser um livro comum. Ele precisa ser um livro que chame atenção. A pessoa que bate o olho é uma pessoa que fala: cara, tem algo diferente aqui. E ele precisa chamar a atenção de quem? De quem você deseja como leitor. Porque nem todo mundo vai ser leitor do seu livro. Segundo é o foco prático. Foco prático. O livro precisa ter um foco de aplicação. Ah, eu quero falar sobre ideias abstratas que não são aplicáveis para nada, nem ninguém tem interesse. Não. A questão é que se você usa a IA certa, a própria IA sabe identificar esse foco para você. Agora, não é IA genérica, né? Linguagem acessível a quem você quer atingir. Linguagem acessível a quem você quer atingir. Então, uma linguagem que se adapta ao leitor ideal, né? E a gente foge daquilo que parece que é um senso comum em alguns lugares, de que a gente tem que escrever difícil. A gente tem que escrever para não ser entendido. Isso daí é, honestamente, uma visão muito arrogante do que deve ser a sua escrita, na minha visão. Porque se você quer ser
quer escrever algo para ninguém entender, eu acho que o problema está em você. Porque se ninguém entende, ninguém aprende. Se ninguém aprende, ninguém aplica. Se ninguém aplica, como que você está produzindo transformação nas outras pessoas? A gente não escreve livro para a gente escreve livro para os outros. Aliás, não dizem por aí, né? Que todo mundo. Tem um ditado mais ou menos assim, né? Todo mundo tem essa coisa de. Tem que plantar uma árvore, tem que publicar um livro, não tem umas coisas assim? Eu não sei o ditado completo, não, mas não tem uma coisa assim? Não, você tem que escrever, plantar uma árvore, publicar um livro. De que adianta publicar um livro que ninguém vai ler, entender e aplicar, né? Então, não é a pegada aqui do que a gente está fazendo. O livro precisa ter persuasão. Persuasão. Tá? Ele precisa convencer o leitor, porque se o leitor não é convencido, ele não vai aplicar. Se ele não vai aplicar, ele não vai aprender. Tá claro? E a consequência é de que, se você olhou para esses elementos, você vai ter mais autoridade e mais dinheiro no bolso. Quando eu digo dinheiro no bolso, não é somente porque você vai ter vendas dos livros. Quando eu digo dinheiro no bolso, é porque você também vai ter convites. O livro é um cartão de visita. O livro abre portas sem você falar nada. O livro, ele na verdade é um gerador de oportunidades. Tá claro isso? O livro é um gerador de oportunidades. E isso é incrível. Isso é incrível. Tá claro até aí, pessoal? Tá claro até aí? Sim? Beleza? Show de bola? Tranquilo? Beleza? Massa. Bota aqui, gente. Tá claro? Tá claro? Beleza, é isso aí. Muito bom. Vamos seguindo aqui. Vocês estão entendendo a lógica, né? Inclusive, o nosso livro já está pronto, tá? Recebi aqui uma notificação no e-mail. O nosso livro, que foi gerada a produção dele às 10h12, olha aqui, ó. 10h12, pagamento confirmado. 10h25, o livro já está aqui no meu e-mail. Não vou abrir ele agora, não. Vou te explicar a lógica. Você vai ver o livro que foi gerado e que está aqui no meu e-mail. Em PDF e Word. Tá bom? Então, espera. Espera. Tá? Vamos lá. Foi até aí, pessoal? Amando, já vou gerar o meu. Isso é bem didático. Show de bola. Vamos lá. Anatomia do livro best-seller. Se você observou, eu não quero que você escreva qualquer livro. Eu quero que você escreva um livro best-seller. E a anatomia do livro best-seller é essa. Um título que gera quebra de padrão ou chamativo para a persona, para quem vai ler o seu livro. Ele se comunica com a persona e ele gera autoridade. Sabe esses livros de aeroporto? Sabe quando você vai no aeroporto e não tem uma livraria? Pensa nesses livros de aeroporto. Ele geralmente, a pessoa está ali para pegar um voo. Às vezes a pessoa tem 5 minutos para decidir se vai comprar um livro ou não, né? 5 minutos para decidir se vai comprar um livro ou não. E aí o que acontece? Essa pessoa precisa decidir muito rápido. O livro tem que se comunicar muito rapidamente com ela. E o título geralmente quebra o padrão ou é chamativo. Por exemplo, o meu livro Segredo dos Acadêmicos Produtivos, eu estou te mostrando livros diferentes para você ver que você não está lidando com um amador que nunca escreveu um livro, né? Deixa eu pegar aqui uma imagem ampliada dele. De repente aqui no site da Amazon fica mais fácil. Caramba, minha Amazon agora está em holandês. Olha aqui, olha esse título. Segredos acadêmicos produtivos. Os mitos podem te impedir de decolar sua produção acadêmica e como superá-los. Tá vendo? Eu sou best-seller com esse livro, tá? Olha como é que é diferente de somente produção acadêmica. O título quebra o padrão, ele comunica com a persona, ele gera curiosidade. E aí isso gera uma ação do leitor. Qual é a ação? Comprar.
O livro tem que ter uma introdução, só que não é uma introdução qualquer. É uma introdução que ela revela o tema, geralmente 3 a 5 coisas que a pessoa precisa entender para avançar no livro. Depois ela demonstra como o tema afeta o cotidiano da persona, e ela faz uma técnica de persuasão, que inclusive quem é meu mentorado sabe muito bem, que se chama técnica da antecipação, ou o jeito carinhoso é a técnica de abrir o loop. Loop é a volta. Então você cria um mecanismo em que você abre no cérebro do seu leitor uma volta, mas você não fecha a volta. Quando você abre o loop, né, todos os livros que vocês geram aqui conosco já são treinados em persuasão. Eles têm 20 técnicas de persuasão embutidas. Eu estou te explicando a técnica principal da introdução. Quando você abre o loop, o que acontece é que o seu leitor passa a ter algo muito, muito, muito profundo, que é o quê? Que é simplesmente ele gera um estado de atenção. Quem é que faz isso? Novela. Você está lá assistindo Sessão da Tarde, aí aparece o comercial da novela. Fulana, hoje vai revelar um segredo que vai mudar a sua história. Assista na novela das 8. Ou então os filmes. Não tem filme que começa assim? O filme começa com uma cena da morte, assim, um assassinato. Aí você começa, que negócio está acontecendo e tal, e aí depois fica inconcluso. Aí o filme volta no tempo, 3 anos antes. Isso é loop. O nosso cérebro tem uma parte dele que é o reptiliano. O nosso cérebro precisa que a história se complete. Por isso a introdução usa essa técnica. Tá claro? Depois você cria capítulos que eu chamo de capítulos envolventes. Não é capítulo baseado em conteúdo, é capítulo baseado em apresentar um conteúdo de forma envolvente. Para o seu leitor se empolgar com o livro. Isso tem uma finalidade não só de autoridade, mas tem a finalidade de renda, tá? Porque, por exemplo, se a gente pega a Amazon, que é a maior livraria, a maior editora do mundo, a Amazon te remunera também por página lida. Então, se você manda para a Amazon um livro porco, ou um livro que não interessa a ninguém, você vai ganhar menos dinheiro com isso. Você precisa ter livros envolventes, que geram interesse de leitura. Isso reverte em dinheiro para o seu bolso. A Amazon premia, dá mais por isso. Então, ó, o overview do livro, né? Você vai ter capítulos que vão fazer essa apresentação geral do livro, para que a pessoa entenda o percurso. Cada capítulo e cada tópico tem que ter uma micro vitória. Então, isso tudo é planejado, tá? Isso tudo é planejado. Quando você chega aqui, ó, aqui no planejamento do nosso livro, olha aqui. Isso daqui é o planejamento do livro. A nossa IA já gera não só os capítulos, tá aqui, mas ela gera as microvitórias que o nosso leitor terá. Tá vendo? Isso é planejado, pessoal. Isso daqui, inclusive, quem é meu mentorado, você aprende isso. Isso daí se chama micropromessa. Mas agora a nossa IA, ela consegue fazer para você de uma maneira persuasiva. Ó, escrita lucrativa. Isso é o planejamento. Daqui a pouco você vai ver o livro. Daqui a pouco você vai ver o livro. Livro gerado em. Você viu aqui ao vivo. Tá aqui 13 minutos. Tá? Vamos lá. E o livro bom, que gera engajamento, envolvente e tal, ele é um livro que quebra objeções. Porque quando a pessoa ela entra no seu livro, ela vem com senões. Por exemplo, escrita lucrativa, transforme sua paixão em renda em autoridade, ela certamente vai ter isso daqui, ó, uma objeção. Não dá para ganhar dinheiro com livro. Meu professor disse que livro é pelo amor ao conhecimento, não dá para ganhar dinheiro. Palavras que vendem, dominando a arte da escrita persuasiva. Quer ver outra objeção?
Ai, tá bom, eu gero o livro, mas eu vou ter que pagar alguém para gerar a capa, eu vou ter que pagar alguém para diagramar o design da autoridade, criando sua marca pessoal como escritor. Ah, tá bom. Aí, beleza, eu publiquei o livro. Mas como é que eu ganho dinheiro com o livro? Eu não faço ideia. Da página ao bolso, estratégias de monetização para autores. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Talvez alguns de vocês aqui sejam experts em escrita persuasiva e lucrativa. Isso é muito bom, porque agora você pega a nossa IA e a nossa IA gera um livro. Você viu aqui a nossa promessa em 1 hora, ele gerou em 13 minutos. Você já vai ver o livro. Porém, muitos de vocês têm conhecimento, mas vocês não convencem. O conhecimento de vocês é maior do que o que vocês ganham com o conhecimento de vocês, tá? E eu estou falando isso com muito carinho. Tem gente aqui que está escutando esse nosso encontro que tem uma experiência gigante, que estudou muito, que leu muito, inclusive engoliu muito sapo por aí. A gente sabe que a gente engole muito sapo por aí, tem um sabor amargo pra caramba. Só que quando você olha para o que você ganhou com esse conhecimento, você está aqui, ó. Você ganhou menos. Tem gente que olha para a conta bancária e fala assim, cara, eu não estudei para isso. E aí, ela não converte, ela não consegue quebrar a objeção do leitor. E se ela não quebra a objeção, ela não ganha dinheiro e ela não tem autoridade. Lembrando, essa é a minha prosa contigo aqui. O livro é o meio. Só que eu vou te entregar um livro em menos de 1 hora, com mais de 100 páginas, excepcional. Conclusão do livro. Fecha o loop. Não é assim que acontece no filme? Não é assim quando a gente assiste o capítulo da novela? Por que, que a gente fica até o final? Né? Porque a gente quer fechar o loop, a gente quer fechar a volta. Por que, que tem tantas pessoas que consomem seriados? Por exemplo, eu e a minha esposa, o nosso seriado favorito se chama um seriado Netflix, eu não sei se vocês já assistiram, chamado Casamento às Cegas, né? Love is Blind. Casamento às Cegas. Quem que já assistiu? Cara, é um negócio brabo isso, porque você não consegue largar. E é assim com todo seriado. Por quê? Porque quando vai terminando o episódio, eles abrem um loop. Eles mostram uma cena de alguém brigando, mas eles não mostram quem é que tá brigando. Aí você fica naquela, calma aí, quem é que tá brigando? Ah, não, meu casal favorito tá brigando? Não, quero que eles casem no final. Aí você tem que assistir o episódio seguinte. Então a conclusão libera dopamina no cérebro do leitor, porque ela fecha o ciclo. E ela dá, não vou nem falar da vitória, eu vou falar da grande vitória. Por quê? Porque ele já tem as micro vitórias aqui, ó, nos capítulos. E aí ele sai com a sensação de que ele aprendeu muito e ele sai com o peito estufado para aplicar. Inclusive, esse é o momento de você fazer sugestões de audição do leitor. Né? Ó, faça isso, faça aquilo outro. Por quê? Porque o leitor foi suficientemente persuasivo. Agora, erro clássico das pessoas, já querem aqui na introdução falar o que o leitor deve ou não fazer? Antes de construir autoridade, já quer dizer, ah, isso daqui é um absurdo, isso daqui é certo, é errado. Não dá, gente. Então, gente, vou falar isso com muito carinho. Você está aqui nesse nosso encontro. Você vai adiar até quando isso? A escrita de um livro desse tipo. Porque se você hoje não tem esse ativo, é algo realmente complicado. Como é que você vai usar a IA? Lembrando, IA é ponto de partida, não é ponto de chegada. O que a IA te gera é um excelente ponto de partida, ok? Você tem que ler, tá bom? Ninguém está falando aqui para você pegar um livro e sair colocando seu nome sem ler, tá bom? Então é muito importante você entender que a IA ela te gera um ponto de partida. E aí você, ao ler, você faz uma curadoria do que ela gerou e, obviamente, você altera o que você quiser alterar, melhora o que você quiser alterar, elimina o que você quiser eliminar, ok? Nenhuma IA deve ser usada como ponto de partida, como ponto de chegada, e sim como ponto de partida. A questão é que genérica, vai usar ChatGPT, Gemini,
Gente, isso daqui demora horas ou dias, fica ruim e partes desconexas. A gente está falando de livro de 200 páginas, 100 páginas. O livro começa de um jeito, lá no capítulo 6 já começa a mudar o assunto, inclusive o capítulo 7 já contradiz o capítulo 3. Por quê? Porque as IAs genéricas, elas têm um problema muito sério chamado de janela de contexto e memory buffer. São duas coisas que impedem que ela gere um texto longo como esse. Então, IA genérica é um problema. É um problema. Você só vai arrumar problema usando IA genérica. Porque ela não vai escrever, não é treinada em persuasão e best-seller. Vai ficar ruim, gente. Quem que já gerou um texto? Eu não preciso nem falar de texto de 100, 200 páginas, não. Gerou um texto aí de 2, 3 páginas. ChatGPT, Gemini. Ficou bom, honestamente. Cheio de travessão, cheio de linguagem robótica, né? Linguagem robótica aqui. Travessão, parágrafos homogêneos. Coisa. Qualquer um bate o olho e entende que não é um humano que escreveu. Tá? Então, você tem que usar IA treinada. Usar treinada para te entregar isso. Você não quer ir para a Lua? Como é que você gera um texto de 100 a 200 páginas em 13 minutos, como eu gerei? Aí é que entra o Expressbook. O que é o Expressbook? Ele é uma IA altamente poderosa, absurdamente poderosa, que vai gerar um livro de 100 a 200 páginas para você em até 1 hora. Você já viu que foi até em menos. Um livro que tem escrita humanizada, não é escrita robótica de chat GPT, e que ele é blindado à repetibilidade. Deixa eu te explicar o que é repetibilidade. Vamos supor que o Roberto, que está aqui com a gente, que inclusive mora no meu coração, a Marcelina, que está aqui com a gente, a Nilda. Tô vendo uma galera aqui que eu, sabe, mora aqui no meu coração. Vocês vão lá e colocam a mesma coisa que eu coloquei no Filipinho, que é o agente do Expressbook. Tá bom? Vocês colocam a mesma coisa. Isso vai gerar o mesmo texto? Não. Porque o Expressbook, ele não só gera o livro, mas ele observa todos os livros que ele já gerou e ele blinda a repetição. Então, se você usar o mesmo comando que eu, aprovar o mesmo título que eu, aprovar tudo igual a eu, ele já vai fazer, ele já vai sugerir diferente e depois a geração do livro já vai ser diferente, porque ele é blindado à repetibilidade. O objetivo do Expressbook não é te entregar um livro careta, um livro quadradão. O objetivo dele é te entregar um livro best-seller. Então, um livro com linguagem fluida, com linguagem conversacional, conversacional, e um livro, né, de fácil consumo do leitor. Leitor de fato vai seguir o seu livro, porque leitor que não termina o seu livro, o que adianta? Então é um livro que envolve o leitor, que conduz o leitor, que aumenta a taxa de leitura do livro. Por quê? Porque isso daqui vai te trazer dinheiro na Amazon. Fora te trazer autoridade, te trazer convite. Leitor que comprou e não leu, ou que largou a leitura, na minha visão, é quase nada. Porque o cara vai pagar o valor do teu livro, ele não terminou a leitura, isso não traduz autoridade para você. E hoje a maior parte das pessoas que têm livro, elas têm uma taxa de abstenção, ou seja, o cara tem o livro, mas não leu ou largou a leitura, gigante. O Expressbook traz modelos de capa. Quantos modelos? 100. Por quê? Porque dentre as 100, você escolhe a que você mais gostou e adapta. Bota o seu nome, muda a cor, muda a foto. Você adapta e usa para o seu livro. Então, como é que funciona? Ele é muito simples, né? Eu vou fazer aqui do zero novamente e eu quero gerar um livro de vocês, tá? O processo decisório do livro.
Você vai responder as perguntas, depois você vai aprovar o planejamento do livro e depois você vai receber o livro. Acabou. Responde pergunta, aprova o planejamento, receba o livro. Felipe, é só isso, é só isso. Coloca o tema do seu próximo livro aqui. Você que está aqui ao vivo, fica aqui. Só te digo isso. Qual vai ser o tema do seu próximo livro? Bota aqui. As múltiplas inteligências. Boa, Maria do Carmo, gostei. As múltiplas inteligências. Eu vou entrar aqui no nosso gerador de livro, Felipe, da Pembroke Collins, que é a nossa editora americana. Estou aqui para gerar seu livro, com 100 a 200 páginas e te entregar ele pronto em menos de uma hora. Se você deseja construir autoridade como autor e até ganhar uma boa grana, você está no lugar certo e no momento certo. E tá mesmo, você vai entender por quê. Vou te fazer vou te fazer umas perguntinhas rápidas e vou gerar o planejamento do seu livro em poucos minutos. Podemos começar? Pode, com certeza. Maravilha. Qual o seu nome? Vou colocar aqui o nome da Maria do Carmo. Vou colocar aqui Maria do Carmo. Muito prazer, Maria do Carmo. Com certeza a maior dificuldade de escrever livro persuasivo, porque muitos não têm tempo e vão adiando o sonho. Você precisa gastar semana, meses ou até anos para escrever seu livro e colocar para vender. Alguns até tentam usar a IA, mas convenhamos que essas IAs genéricas, ChatGPT e Gemini, são fracas demais, escrevem igual a um robô sem qualquer naturalidade e tomam um tempo enorme de revisão. Estou falando isso, mas não é para te desanimar, porque a gente criou uma IA que escreve 100% com a linguagem de um ser humano. Você pode publicar dezenas de livros por semana se quiser. Dá até para viver de livros. Então, posso te explicar como vou criar seu próximo livro? Bom demais, é o seguinte, eu vou escrever do zero um livro completo para você, com 100% dos seus direitos autorais, em menos de uma hora por R$ 97. Os direitos autorais são seus, tá? Isso é garantido por nós. Daqui uma hora, você vai ter em mãos um texto de 100 a 200 páginas com escrito humanizado para ganhar autoridade e dinheiro com ele. Escrito palavra por palavra e ainda com 100 modelos de capa para você escolher e adaptar a um tutorial de publicação no maior editora do mundo, a Amazon, ainda hoje. Vamos, quero fazer. Parabéns pela decisão. Eu vou organizar o planejamento do livro para você analisar. Pode ser? Quero sua ajuda para fazer o planejamento. Prontinho. Tudo bem, me conta com precisão o que deseja que seu livro aborde. Pode ser qualquer coisa, qualquer tema. Eu quero que ele aborde múltiplas inteligências. Eu vou colocar um tempero adicional, tá, Maria do Carmo? E como o leitor pode desenvolvê-las, tá? Então, eu quero que ele não só aprenda sobre múltiplas inteligências, mas como que eu aplico para mim, né? Como é que eu fico mais múltiplas vezes inteligente? Ele me traz um título. Ele já é treinado para fazer todo esse planejamento, considerando todas as premissas de um livro best-seller, que eu expliquei aqui ao longo da aula, que eu não vou te explicar de novo, que vai demorar muito para eu rever tudo. Desvende seu potencial, guia completo para desenvolver múltiplas experiências. Está vendo como é que ele muda, Maria do Carmo? Ele quer que o leitor bata o olho e veja. Se o leitor bater o olho e falar assim, múltiplas inteligências, esse livro não é para mim, deve ser um livro de pedagogo, deve ser um livro aí para pessoa, sabe? Desconecta. Agora, desvende seu potencial. Olha o tom de mistério, que é um tipo de persuasão para título. O guia completo para desenvolver múltiplas inteligências. O assunto é múltiplas inteligências, como o leitor pode desenvolvê-las, e ele traz sumário. Esse livro explora a fascinante teoria das múltiplas inteligências, apresentando cada tipo de inteligência, fornecendo estratégias práticas e exercícios para que o leitor possa identificar, nutrir e expandir suas próprias capacidades cognitivas, emocionais e criativas, desbloqueando seu potencial máximo. Tudo certo? Posso avançar no seu livro? Pode. Lembrando, você que está aqui assistindo nossa aula, decida agora o tema do seu livro, hein? Para você gerar ele agora ao vivo comigo, tá? Perfeito, Maria do Carmo. Estou feliz por você. Qual o nome exato do autor? Vou colocar aqui.
Eu não vou colocar o seu sobrenome, Maria do Carmo, só por uma questão aqui. Às vezes as pessoas participam da aula, mas elas não gostariam de ser identificadas 100%. É por isso que eu estou deixando o chat só para mim. Então eu vou colocar assim o seu sobrenome, tudo bem? Só para. Enfim, eu tenho. Tem pessoas que gostam de participar, mas elas não gostam de ser identificadas, tá? Qual o seu e-mail? Vou colocar aqui, ó. Vou colocar. Aliás, se você quiser escrever o seu e-mail para mim, não, se bem que eu vou colocar aqui o meu, porque senão vai aparecer seu e-mail aqui, tá? E também quero te preservar em relação a isso, mas você pode gerar a mesma coisa que eu gerei aqui. Eu coloco o meu e-mail, pronto, perfeito. Qual o seu WhatsApp? Vou pegar aqui o WhatsApp da nossa equipe para facilitar. Ótimo, agora basta fazer o pagamento e te enviarei o livro em 1 hora, tá? Então, faz o pagamento e aí o que acontece? Ele vai gerar o livro para você. Felipe, como eu sei, eu quero dar uma olhada nos capítulos. Como eu sei, eu posso, assim que eu termino de aprovar o livro, ele me manda esse e-mail, ó. Olha aqui, ó. Parabéns, Maria do Carmo e tal. E se você for até lá embaixo, tem o planejamento em Word e o planejamento em PDF. Olha aqui o planejamento. Olha aqui, é um planejamento de 3 páginas. Desvende seu potencial. Estudo já organizado. Linguagem persuasiva, quebra de objeção. Gente, não tentem fazer isso fora da nossa IA. Vai ficar ruim. Assim, sem pensamento de escassez, tá? Ninguém aqui é bobo. Se eu te entrego esse planejamento, é porque esse planejamento ele é absurdamente persuasivo para a nossa IA. Não adianta você querer, né? Quero ir para a Lua, aí até a metade eu pego um foguete, a outra metade eu pego uma bicicleta. Não vai dar certo. A mente em cores, introduções múltiplas inteligências. Inteligência linguística, poder das palavras. Inteligência lógico-matemática. Ele está organizando por tipo de inteligência. Lembra, Maria do Carmo? Overview, depois as micro-vitórias. Cada capítulo é uma micro-vitória. E depois aqui, ó, cultivando seu jardim de inteligência. Meu Deus do céu! Integrando e evoluindo. Meu Deus do céu! Você vai gerar seu livro agora. Tá aqui. E se você fizer o pagamento, o livro vai vir. Tá claro até aí, pessoal? Deixa eu te fazer um convite aqui rápido. Aliás, eu vou te fazer o convite e depois vou continuar aqui que eu tenho algo importantíssimo para te falar. É como que você ganha dinheiro com isso, tá? Quero te fazer um convite. Eu quero te convidar a entrar na nossa nova IA. Estamos lançando agora, chamada Express Book. O Express Book funciona de uma maneira muito simples. Você responde as perguntas, você aprova o planejamento, você recebe o seu livro. O que você vai fazer com o seu livro? Você pode fazer o que você quiser com ele. Ele é seu. Garantimos 100% dos direitos autorais do seu livro e a licença comercial do seu livro. Nós não temos nenhum direito sobre o livro que a gente entrega. O Express Book é a melhor IA que existe para produção de livro. Não existe nada parecido e, como sempre, nós estamos à frente do que aparece por aí. Você, como fundador do Express Book, porque você vai gerar o seu livro agora, você vai gerar o seu livro agora, ao vivo, você vai receber a melhor condição possível. Então, o que você vai receber? Presta atenção aqui. Tudo isso está incluído no Express Book. Você vai gerar um livro com 100 a 200 páginas. Você vai ter a nossa criação premium de até 1 hora. O que vai acontecer depois? A gente vai separar. Se você quiser a criação premium em até 1 hora, o valor é X. Se você quiser a criação regular, em 2 dias, é Y.
Por quê? Porque a criação premium é muito cara para mim, para eu te disponibilizar uma tecnologia dessa. Você vê, eu te prometi 1 hora, mas ele gerou em 13 minutos. Então, você vai ter a criação premium sem pagar por isso. Que a criação premium ela vai custar R$ 100 a mais. Você vai receber o arquivo do livro em PDF e Word, para você poder trabalhar nele, editá-lo, enfim, fazer o que você quiser. Você recebe a licença comercial. Então, você pode usar contigo, você pode fazer para cliente. Nós sabemos que tem pessoas que geram serviços para clientes diversos, até clientes institucionais que querem fazer uma publicação da sua instituição, né? Você tem um pagamento único, não tem mensalidade, não tem renovação, não é uma assinatura. Então, se você quiser gerar 100 livros, você gera. Se você só quiser gerar um livro, você gera. O que eu recomendo é você gerar o máximo de livros agora, porque ele está na condição de lançamento. E se você já nos acompanha há algum tempo, né? A gente já criou 20 IAs, essa é a 20ª IA que nós criamos. Você sabe que a condição de fundador é a melhor que tem e depois a gente aumenta, né? Então, a gente vai aumentar, como a gente fez em todas as 19 IAs. Você recebe, ficou até 2 vezes aqui, o arquivo em PDF e Word. Você tem acesso vitalício ao livro. Você baixa o livro e usa para sempre. O livro é seu. Não tem essa coisa de, é seu por 5 anos, por 10 anos. Ele é seu. O fato de você ser fundador traz um desconto de R$ 400. R$ 400 na geração do seu livro, tá? Se você perder essa oportunidade, você vai perder esse desconto que é substantivo. E você ainda leva 2 bônus como fundador. Primeiro, pack de capas de livros. Você recebe 100 capas editáveis. Não é possível que nenhuma delas funcione para você, tá? Porque eu não gosto do modelo em que eu te gero a capa. Por quê? Porque eu não sei o seu gosto. Tem gente que gosta mais de azul, tem gente que gosta mais de vermelho, tem gente que gosta com foto, tem gente que gosta sem foto, tem gente que gosta, sei lá, só o nome, tem gente que gosta o nome e o título, a titulação da pessoa. Tem gente que gosta em cima, tem gente que gosta embaixo. Então, assim, eu acho muito, honestamente, muito impositivo eu te dar uma capa. Então, eu te dou 100 modelos de capa e editáveis. E aí você edita os modelos de capa, você escolhe um dos 100 e edita, bota o seu nome, muda a cor, muda a posição, você pode mudar o que você quiser, pode deletar elementos, tudo bonitinho. Mas eu acho isso mais respeitoso contigo. Só que lembra, eu tô te dando 100 modelos e você não tá pagando por isso. Isso daí é um bônus, tá? O que que vai acontecer depois? A gente vai entregar um modelo para a pessoa, para quem não é fundador. A gente vai entregar um modelo, se você quiser você edita, mas é um modelo. Então, você está recebendo 100. Você inclusive pode testar modelos de capa, falar para a esposa, para o marido, dizer qual é o melhor, entendeu? Eu acho que isso te dá uma liberdade gigantesca. E um outro bônus de fundador, treinamento de publicação de livro na Amazon. Treinamento passo a passo para você publicar o livro na Amazon. Passo a passo. Então, a gente está falando, deixa eu traduzir em miúdos para você. Você gera o livro hoje, você publica hoje. Poderoso, né? Mas é exatamente isso que você está recebendo. Então, você pode dar esse passo agora. Eu vou pegar aqui o site, né, do Express Book, tá? E você gera agora. Você vai gerar depois? Pode gerar depois. O Express Book estará aqui. Mas condição de lançamento só acontece no lançamento. Então, ó, tá aqui e você pode dar esse passo agora. Ponta a câmera para o QR Code ou entre em superapps.website/expressbook. Lembrando que estamos lançando a plataforma agora. Existe um ditado que chama: quem chega primeiro bebe água limpa. Entra agora. Se você me acompanha um pouquinho de tempo, você sabe o que acontece com quem não aproveita esses momentos aqui nos nossos encontros. Eu não preciso te falar muita coisa não do que significa quando eu digo para você aproveitar agora.
Então aponta a câmera para o QR Code e entra em superapps.website/expressbook, tá bom? E vamos para cima. Vou responder as perguntas de vocês. Vou responder as perguntas de vocês para a gente poder se despedir, tá? Deixa eu ver aqui as perguntas. Já tenho 100 capítulos do meu livro, Uso Cadeira de Rodas, ó, Maria. Tenho sequelas de tetraparesia. Quero publicar meu livro. Você tá, me parece então que você está buscando, Maria, um livro biográfico, né? Não vai ser o caso aqui, porque aqui se trata de uma geração de livro, tá? Se trata de uma geração de livro e não de um livro biográfico, tá bom? A gente vai até desenvolver essa funcionalidade, mas hoje a gente não publica livros biográficos. Mas você vai ser muito bem-vinda se você quiser publicar um outro livro, tá? A gente não publica livro biográfico e livro de histórias, né? Ah, quero escrever Crepúsculo. Também não, tá bom? Mas a gente vai desenvolver. Mas para ter um livro de sucesso, você não teria que ter uma produção acadêmica prévia no assunto do livro? Não necessariamente. Tem pessoas que no primeiro livro elas ganham uma autoridade mundial, tá? Não necessariamente. E tem gente que tem uma produção enorme numa determinada área e a autoridade é zero. Por quê? É aquilo que eu falei. Do que adianta ter produção se o seu leitor não entende, ele não lê o livro, ele não completa a leitura do livro? Produção sem ser compreendido não é o suficiente aqui. Por isso que a gente treina a nossa IA para te gerar um livro surreal, ok? Surreal. Mapa mental vai estar disponível para os usuários do Expressbook. Óbvio que não vai estar disponível agora, tá, gente? A gente vai ver como é que disponibiliza para vocês. Como ele coloca a capa? Na verdade, é aquilo que eu expliquei. Eu acho impositivo eu mandar uma capa para você. Eu prefiro te mandar 100 modelos de capa. E você escolhe a cor, o jeito, o formato que você achar mais coerente contigo, da sua preferência. Muitas pessoas geram capa até mesmo em IA, mas a capa não é o que a pessoa quer. Então eu prefiro te mandar 100 modelos de capa que são 100% editáveis e você resolve. Pode publicar em múltiplos idiomas? Sim! Ó, Expressbook, gente. Expressbook, hoje permite a publicação, vou te mostrar aqui. Desculpa, a geração, né? Em todos esses idiomas aqui, ó. Até russo. É claro que você tem que ser explícito sobre qual é o idioma em todas as interações com ele, porque ele está interagindo contigo em português. Então você tem que ser explícito em todos os momentos de interação com ele, tá? Ou seja, você pode ganhar dinheiro globalmente vendendo em dólar. Dá para vender fora da Amazon? Com certeza. Com certeza, Roberto. Hotmart, Eduz, dá para vender por lá. Há um limite no número de livros? Não. Você pode vender, gerar quantos livros quiser. Inclusive, eu vou te explicar como que você vai ganhar dinheiro com isso. Você está vivendo ou existindo? Eu escolhi viver. Parabéns, Maria. Que lindo esse livro. Qual a diferença dos apps anteriores? Todos os nossos apps anteriores são assinaturas. Nesse daqui eu faço para você. Eu que eu digo é a minha IA. Sem você se preocupar.
Eu quero o livro, tô amando. Já gerei, é isso aí. O que você recebe é isso aqui, Roberto. É isso daqui que está na nossa oferta, tá? É isso aqui. Deixa eu ver aqui. Capa pode ser trocada? Pode ser trocada. Você recebe 100 modelos. Você pode. Faz o que você quiser. Altera tudo, muda tudo. Pode trocar 1 milhão de vezes. Esses modelos são seus. Quantos livros poderão ser gerados? Então, você pode gerar 1.000 livros se quiser. Cada vez que você gerar, você inicia o chat e faz o pagamento. Certinho, tô dentro. Mostra o QR Code de novo. Tá aqui. Ou entra no link que tá aqui no nosso chat, tá, gente? Gente, tô respondendo as dúvidas, nem falei como é que você vai ganhar dinheiro com o livro, hein? Ainda vou te explicar como é que você vai ganhar dinheiro com o livro. Entra agora. Já gerei, só tô esperando o livro. Que massa, Maria do Carmo, seja bem-vinda. Vou comprar agora. Seja bem-vindo, Roberto. Conteúdo não fica bem parecido de um com o outro? Não, impossível. Por quê? Porque eu treinei a IA para não fazer assim. Agora, vai usar IA genérica, vai ficar parecido e mais, vai ter um monte de coisa ruim. Tá? Então, não se preocupe em relação a isso. Ele tem o termo técnico, Maria, se chama blindagem à repetibilidade. Tá bom? Deixa eu te... Querem aprender a ganhar dinheiro com o seu livro? Quem quer? Enquanto vocês estão gerando o livro aí, querem aprender a ganhar dinheiro com o livro? Gostaria de você saber se é possível editar antes de publicar. Com certeza, você recebe o arquivo em Word. Kleber, você edita tudo do livro. Tudo. E tudo da capa. Tá bom? Ele é um ponto de partida. Só que ele é o melhor ponto de partida que a internet pode te dar. E o mais rápido. Vamos lá. Enquanto vocês estão gerando os livros de vocês, deixa eu te ensinar a ganhar dinheiro. Que é o que eu faço. É o que eu faço. Roberto, vai seguindo os passos, tá? Não, primeiro você paga e depois gera o livro. Olha aqui, ó. Olha aqui o passo a passo. Responda as perguntas, aprove o planejamento que ele vai te dar, faça o pagamento, receba o livro. Então é importante você seguir exatamente isso, tá? Vamos lá, deixa eu ensinar a ganhar dinheiro aqui enquanto vocês geram o livro de vocês ao vivo. Gente, lembrando, gere agora. O que fazer com o seu Expressbook? Várias coisas. Primeiro, você vai ler, né? Vamos combinar a coisa? Você tem que ler? Aí você vai ler. Aí vai ter coisa que você vai gostar, vai ter coisa que você não vai gostar, vai ter coisa que você vai querer aumentar, diminuir, alterar, enfim, é normal, ok? Você está contratando uma IA, não uma vidente. Então, você vai ler. E aí você vai alterar o que você quiser alterar. 100%, porque você recebe o arquivo em Word. Você vai publicar. Você vai publicar, se você quiser, óbvio. Onde? Em qualquer editora, inclusive na editora Amazon. E você pode ganhar royalties com isso. O que é royalties? Pagamento pela venda. Pagamento pela venda. Aí você ganha como autor. E sabe o que acontece se você publicar na Amazon? A própria Amazon começa a mostrar seu livro para os outros. Porque ela vê que ele está vendendo, ele está sendo mais lido, então ela tem interesse em ganhar mais dinheiro, claro. É um modelo ganha-ganha. Você pode vender, né? O jeito clássico é na Amazon, mas você pode vender na Eduz, no Hotmart, né? Aliás, vocês querem ver quanto que eu ganho com o livro? Vocês querem ver, por exemplo, um livro meu, quanto que eu ganhei na Eduz? Querem ver? Aí vocês querem, né? Fofoca, né? Ai, ai, aí vocês querem. Conta.
Vou abrir aqui minha Eduz. Vou te mostrar aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu só colocar aqui os filtros para você não ficar vendo aqui, coisa que você não precisa ver, né? Deixa eu pegar aqui o. Esse guia definitivo de ChatGPT, tá? Esse que você vai receber. Quanto que eu já ganhei nele? Esse guia é um guia de 2023, eu acho. Eu acho que ele é de 2023. Para você ver aqui quanto que eu já ganhei nele. Vou compartilhar aqui minha tela. Isso daqui é só a venda do Eduz, hein? Fora outros gateways de pagamento. Tá aqui, ó. Quais são os produtos? Deixa eu colocar aqui, ó. Guia definitivo. Ó, e as suas variações. Filtrar, eu ganhei 34.810 só nesse livro. Aí vem as taxas deduz e tal. 34.810. Tá bom ou não tá? Vocês não estão recebendo algo de alguém que não prova. Eu provo as estratégias que me fazem ganhar muito dinheiro. Eu gerei esse livro uma vez, e eu já recebi mais de 30 mil reais com ele. E você pode gerar tiragens especiais também. Tiragens especiais. Tá bom? Vamos lá. Você também pode criar uma assinatura de livros, tá? Assinatura de livros, né? Então, isso quer dizer o seguinte, que você pode ter um clube de leitores. Quem que já viu o Clube do Livro? Tem um monte aqui na internet, ó. Clube do Livro. Vou colocar aqui rapidinho. Clube de assinatura de livro, Clube do Livro, Clube de Autores, Clube de assinatura de livro, tem um monte. Aliás, o Felipe Neto também tem um clube de assinatura. O que é isso, gente? Você começa a ter uma assinatura de livro. As pessoas passam a assinar e elas recebem seus livros todo mês. Você gera a versão inicial no Express Book e depois você melhora. E as pessoas pagam todo mês para estar dentro do seu clube do livro. Então você cria uma assinatura de livro ridículo, muito fácil de criar. Você também cria bônus para outras iniciativas. Por exemplo, o meu livro eu coloquei de bônus. Então, para aulas, cursos, mentorias, consultorias, o cara compra sua aula, compra o seu curso, compra sua mentoria, compra sua consultoria e ganha o livro. Gente, o meu curso para de argumentação jurídica, eu rodei o Brasil inteiro dando aula em escola de magistratura com esse livro. Tudo bem, as escolas de magistratura me pagavam muito bem, tá? A hora aula, vamos dizer assim. A hora aula. Porém, 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 eu ganhava muito mais dinheiro com as tiragens. Por quê? Porque era, como é que era a minha precificação? A aula sem livro é X. A aula com todos os alunos ganhando o livro é Y. Então, geralmente, eles escolhiam Y, que era muito mais caro, porque recebia o livro. E para eles compensava. Por que compensava? Porque eles iam ter que produzir um material didático. Eles já iam gastar dinheiro mesmo para aula. Então, pelo menos, entrega o livro. Ganhava muito dinheiro, gente. Quando eu morava no Brasil e vendia meus cursos assim. Você pode divulgar para aumentar a sua autoridade, ainda mais se você tiver o selinho best-seller. E você que está entrando agora conosco, você vai receber o tutorial de publicação na Amazon do jeito best-seller. Porque se você escolhe a categoria errada, você não vai virar best-seller. E você ainda pode oferecer como serviço. Você criar livros, serviços de ghostwriter para outras pessoas. Olha quantas possibilidades você tem. Olha quantas possibilidades você tem. Então, dê esse passo agora. Gere o seu livro agora. Lembrando, vamos revisar aqui os passos para você gerar o livro. Você vai entrar aqui no Express Book. Aí você vai vir aqui nesse botão, ó. Pronto, gere seu livro.
Esse botão vai te levar para este chat. Você vai responder as perguntas e você vai gerar o seu livro. Olha aqui, ó. Você vai responder as perguntas. Depois que você responder a pergunta, ele vai te dar uma sugestão. Aí você aprova ou pede para ele gerar outra. Depois que você aprovar, você faz o pagamento. Acabou. Só faça o pagamento. Olha aqui, por isso que a gente coloca esses 4 passos, porque são bem simples. Fez o pagamento, aguarde. Daqui a uma hora seu livro estará no e-mail. Aguarde. Daqui a uma hora seu livro estará no e-mail. Não precisa fazer mais nada, gente. Ah, não, mas e o login, senha e eu não sei o que. Aguarde. O seu livro estará no e-mail. Felipe, o meu livro é entregue na Eduz dentro do Nutro? Não. Aguarde. O seu livro estará no e-mail. Felipe, depois que eu pago, eu preciso fazer mais algum pagamento adicional? Não, aguarde, seu livro estará no e-mail. Felipe, eu recebi um e-mail aqui de confirmação do pagamento, ele já está dentro do livro? Não, aguarde, o seu livro estará no e-mail. Então é simples mesmo. São 4 passos. É só você ver em qual momento você está de geração. Eu estou respondendo pergunta, eu estou aprovando o planejamento, eu estou fazendo pagamento, eu estou recebendo o livro. É só você se identificar em qual etapa você está. Só isso. Mas relax. É só aguardar. Beleza? Vou ver aqui mais perguntas para a gente poder se despedir. Tá bom? Para a gente poder se despedir. Fiz o pagamento. Gostaria de saber se é possível editar antes de publicar. Você pode editar 100% o livro. O livro é seu. Você que vai assinar. Então você tem o direito de assinar 100%, de alterar 100%. Tá? Inclusive, eu quero te chamar a atenção para uma coisa aqui. Olha aqui. Você não precisa gerar só livro, no sentido de começo, meio e fim, né? Você pode gerar mais o quê? Estou dando um zoom aqui para ficar melhor. Além dos livros, apostilas. Você imagina, você vai dar um treinamento, você vai dar um curso. Os alunos recebem uma apostila estruturada com mais de 100 páginas da sua aula, da sua disciplina. Você pode gerar materiais didáticos. É muito top. É óbvio, textual, né, gente? Estou te entregando texto, né? Você pode gerar estudos temáticos. Por exemplo, estudos bíblicos, estudos científicos, estudos técnicos sobre um determinado tema. Você pode gerar guias e tutoriais profundos, manuais profundos. Detalhe: os arquivos são gerados com escrita humanizada prontos para publicação, se você desejar. Você é o dono do texto. Você faz o que você quiser. Tranquilo? Aponta aqui a câmera para o QR Code, vou responder as perguntas finais, tá? E tá tudo certo. Preciso gerar o livro primeiro? Não. Interage com o chat, aprova o livro, faz o pagamento, recebe o livro depois de uma hora. Posso aderir e deixar para depois para gerar o livro? Não. A geração tem que ser agora. Nessas condições que eu estou prometendo. O que eu te sugiro? Gera um livro agora. Gente, tá ridículo o valor. Gera um livro agora, depois você gera outro. Gente, e essa nossa IA não é para você gerar um livro. É para você gerar 20 livros, 30 livros, 100 livros. Entendeu? Não é uma IA de um livro só, é para você gerar um monte. A gente paga 2 vezes? Não. É um pagamento único de R$ 97, tá? Se tiver algum outro e-mail sugerindo outro pagamento, pode ignorar, ok? A equipe pode ter deixado, como a gente está lançando agora, a equipe de repente não revisou isso e não tem problema. Por quê? Porque quem entrar depois, lembra que eu falei que vão ter dois modelos? Um é o premium e o outro é o regular. Quem entrar depois, a gente vai fazer isso.
A gente vai, ó, você quer o regular, tá aqui, mas aí a gente vai oferecer a pessoa para pagar para ter a aceleração do livro. Então pode ignorar essa informação porque você já está entrando no premium, tá? Você falou que cada livro que eu quiser gerar, entrar e pagar. Isso quer dizer que o livro que eu gerar agora é durante essa promoção de lançamento, mas os outros livros que eu quiser gerar estão fora da promoção? Sim. A gente vai mudar esse valor, a gente vai tirar essas coisas, e enquanto não forem retirados, você pode gerar nessa condição, tá bom? Então, sim, a gente. Tudo que eu estou te prometendo é para o livro gerado agora. E enquanto a gente mantiver essa condição, obviamente, você vai poder usufruir dela, tá bom? Pode ignorar os 49. Isso daí é porque você está entrando como premium sem pagar pelo premium, tá? O regular vai ter que pagar 49 a mais, se quiser a geração premium. Então pode ignorar os 49, tá? Porque você já é premium. Eu vou até pedir para a equipe tirar esse e-mail, essa parte do e-mail para não te confundir, tá bom? Segui os passos, pedi o livro e paguei. Agora é só tomar um café, meu amigo Roberto. Toma um cafezinho aí. Pode me explicar sobre venda direta? Não tem plataforma. Muito simples. Você pode vender na Amazon, ou você pode criar na Eduz e no Hotmart gratuitamente e o seu livro vender lá. Você cria um login e senha e você vende o seu livro lá. Fabiola, vem agora, manda mensagem livro 40 e vem agora aqui para o nosso encontro, tá? Livro 40 lá no direct. E gera agora o livro, hein, Fabiola? Gera agora. E você pode, ou seja, só para complementar, Roberto, você ganha dinheiro sem investir nada para colocar à venda. Na Amazon você publica de graça. Na Hotmart, na Eduz, etc. Eu falo Hotmart Eduz, mas pode ser Green, Kiwify, Cacto, é tudo a mesma coisa. Você pode colocar lá gratuitamente, você não paga para colocar, e você vende por eles. Tá? Eles ficam com 5 a 10% da venda, mas é justo, né? Convenhamos. Meu livro já está pronto! Uhul! Que massa, Marcelina. Aliás, vamos ver o meu livro? Ai, ai, enrolei tanto vocês, né, para mostrar o livro, esqueci de mostrar meu livro. Ai, ai, galera, vocês me perdoam, né? Detalhe, ó, você tem aqui, ó, vamos revisar aqui, só para quem sabe faz ao vivo. Quando eu paguei o meu livro, 10 e 12, tá aqui, ó. Seu pagamento está confirmado, 10 e 12, tá vendo? Obrigado por comprar, segue seu livro, 10 e 25. A nossa promessa é que você vai receber em 1 hora, mas você recebeu em 13 minutos. Tá aqui, seu livro tá pronto, blá blá blá. Temos PDF e temos o Word. Então, você recebe as duas opções, tá? Se você quiser editar o livro, tá aqui, mas se você quiser publicar já o PDF, tá aqui. Eu sempre vou sugerir de você ler. Então, eu prefiro que você use o Word. Vamos ver aqui o PDF. Eu gerei um livro. Vamos ver aqui, auditar juntos. Eu gerei um livro de. Deixa eu ir aqui até o final. 131 páginas em 13 minutos. Gente, vocês já viram isso na internet? Detalhe, olha aqui, ó. Sumário clicável, ó. O design da autoridade, blá, blá, blá. Eu vou direto pro design da autoridade. Vocês já viram isso na internet, gente? Vamos pegar essa página aqui, vai ficar pequenininha, mas eu quero que você veja. Tá? Tem um propósito aqui, calma. Qualquer página, calma aí. Dá uma olhada, mesmo pequenininha, se tem algum travessão.
Aqui. Essas IA genéricas. Tem algum travessão aqui? Aqui a gente mata a cobra e mostra a cobra morta. Vamos lá. Vê se isso daqui é linguagem abstrata. Já os e-mails representam uma linha de comunicação mais pessoal direta. A escrita persuasiva para e-mail deve ser concisa, focada e altamente segmentada. O assunto é o portal, exigindo clareza e um gatilho de curiosidade e urgência para garantir a abertura. O corpo do e-mail deve ir direto ao ponto, apresentando benefícios claros e uma única e poderosa chamada para ação. Imagina um e-mail de vendas. Ele não pode ser um romance. Precisa ser um guia eficiente que leve o leitor rapidamente à ação desejada, seja ela para clicar no link, responder uma pergunta ou fazer uma compra. Cadê bullet point? Cadê esse bando de bullet point que as IA genéricas geram? Tá aqui. Eu te provo ao vivo que você tem a melhor IA que existe para geração de livros em minutos. Você tem duas opções. Você segue aqui fingindo que você não viu essa transformação. Você segue aqui achando que isso daqui não é grande coisa, porque tem gente que prefere viver numa mentira. Ou você segue isso aqui entendendo que, cara, eu posso ganhar muita coisa aqui, de dinheiro e autoridade. A escolha é só sua. O que eu posso te dizer é uma coisa: condição de lançamento é somente agora, tá? Lembrando, gente, esses passos não estão aqui à toa. Responda as perguntas, aprove o planejamento, faça o pagamento e acabou. Espera o livro chegar. Ah, eu recebi um e-mail com. Espera o livro chegar, vai relaxar. Faz um cafezinho. Relax. Vai. Guru Felipe. Relax. Responde pergunta. Aprova o livro. Faz o pagamento. E relax. Ah, eu recebi um e-mail que. Relax. O seu livro será enviado em até 1 hora. Relaxou? Estão rindo, né? Ai, ai, eu amo o que eu faço, cara. Eu amo o que eu faço, galera. Relax. Ó, tô no tom, hein? Você não precisa se preocupar se você receber um e-mail de confirmação de compra. Basta você fazer um cafezinho e depois você checar se o seu livro já chegou. Provavelmente o seu livro vai chegar antes de 1 hora, porque o Expressbook é a melhor IA que existe para a geração de livro. Cara, tô até em paz, até me tranquilizou, rapaz. Aí, ó, livro prontinho, 158 páginas, ó, Marcelina colocou aqui. Manda aí quantas páginas, gente, seus livros estão prontos. Quem já gerou aí? Quantas páginas? Vamos ver aqui. Bota aí quantas páginas, que eu quero celebrar contigo. Vamos lá, quero ver. Quantas páginas e quantos minutos demorou? Vocês podem colocar isso? Quantas páginas e quantos minutos demorou? Vou até liberar o chat aqui. Quem colocou, se puder colocar de novo, é óbvio. Eu estou pedindo, mas, né, respeitosamente. Meu livro foi, vou colocar aqui, ó. Meu livro foi criado em X minutos e tem X páginas.
Eu posso te pedir isso? Se você, se você confia em mim, se você de alguma maneira entende que eu te ajudo nesses milhares de encontros que a gente tem feito ao longo desses anos, eu posso te pedir isso? Você que gerou o livro, de escrever aqui no chat. Meu livro foi criado em tantos minutos. Aí é só você comparar o e-mail que confirma o pagamento com o e-mail que gerou o livro, que chega ao livro, desculpa. Em tantas páginas, eu faça isso se tiver no seu coração, tá? Mas eu vou ficar muito grato se você fizer. Muito grato. Então nós compramos agora, já somos premium, sim. Você está comprando a condição premium sem pagar o valor do premium. O valor do premium é R$ 497. Você está recebendo a condição do premium sem pagar o valor do premium. Kleber, é só você seguir os 4 passos que eu falei. Qualquer coisa que não seja dentro desses 4 passos, pode ignorar, tá bom? Qualquer coisa que não seja nesses 4 passos, pode ignorar. Você inclui as referências se quiser, tá? Porque lembra, eu estou gerando um livro best-seller para você, Kleber. Um livro que é focado em você ganhar dinheiro e autoridade com isso. Se eu coloco um bando de citação, um bando de coisa, ele já não vai ser um livro best-seller, ele já não é um livro que tem esse propósito. Mas você pode incluir se desejar. Ou seja, você faz o que quiser com o livro, essa é a ideia. Você pode criar 20 livros se quiser, Maria e Patrícia. É só seguir o mesmo procedimento. Para cada livro, você inicia o chat e gera o livro. Eu recomendo vocês gerarem mais de um livro agora, tá? Por quê? Porque vocês estão ganhando a melhor condição possível. Coloque o link novamente. Vou entrar nessa. Coloquei o link aqui. Gente, vão gerando seus livros. A gente está acabando, tá? Eu coloquei o link, mas quem quiser pode apontar a câmera para o QR Code. E pessoal, não falem com a nossa equipe. Eu estou lançando essa IA agora. Minha equipe nem sabe responder as dúvidas de vocês. Pergunta aqui ao vivo, tá? Por isso que eu faço aula ao vivo. Você pergunta ao vivo. A minha equipe, coitada, não consegue nem me acompanhar nas inovações. Mas é porque eu sou muito. Talvez você já tenha reparado, né? Eu sou muito acelerado, entendeu? Então, tira suas dúvidas ao vivo. Já posso gerar outro livro? Pode gerar 1.000 livros. Você vai aproveitar em todas essas situações a condição especial que a gente te, te ofertou. Mas o que você precisa fazer para gerar outro livro é simplesmente reiniciar o processo lá no chat. Tá bom? Pode gerar mais livro. Mas aonde eu vou? Segue o processo. Eu te mandei o site do Superbook, do Expressbook, e é só você fazer de novo. Responder as perguntas, aprovar o livro e pronto. Quem está no Instagram vem agora, livro 40 lá no direct. Agora. Você está perdendo a melhor oportunidade da história para você gerar um livro de 100 a 200 páginas em menos de 1 hora. Eu gostaria de enfatizar aqui quem já gerou o livro. Se você puder escrever aí. Meu livro foi criado em X minutos e tem X páginas. Se você puder fazer isso, é óbvio, isso tem que ser verdade, né? A gente não está pedindo para ninguém falar nada que não seja verdade. Eu quero te pedir para você colocar aqui. Para gerar outro, paga novamente? Sim, cada vez que você quiser gerar um livro, você paga, tá? É só reiniciar o processo. Vou colocar aqui o link, tá, Maria do Carmo? É só reiniciar o mesmo processo, responder as perguntas. Gera mais agora, gente, para aproveitar. O meu livro demorou exatos minutos para ser criado e tem 158 páginas. Já vou cadastrar na Biblioteca Nacional.
Obrigado, obrigado, Marcelina. Que honra receber o seu depoimento. Muito obrigado. Meu livro foi criado em 14 minutos e tem 156 páginas. Obrigado, meu querido Rodrigo. É uma honra para mim receber o seu depoimento. Pagamento em 11h09, mas vai chegar, meu amigo. Tamo junto, meu querido Álvaro. Recebi aqui, teria como explicar isso? O que é o isso? Me fala. Qual a diferença do premium? Você é premium, Lucineide. Só que você não está pagando por isso. Você está entrando na condição de premium, gerando seus livros na condição de premium sem pagar pelo premium. O valor premium é 497 para a geração do livro. Você está gerando o livro por 97. Você é premium. O que vai acontecer depois é que a gente vai ter dois modelos. Quem quer premium? 497. Quem quer o regular? 97. Então você está pagando o preço de regular recebendo o premium. Pode gerar quantos livros quiser, tá, gente? É só refazer o procedimento, responder as perguntas, aprovar o planejamento e gerar e pagar. Aí o livro chega no e-mail depois em até 1 hora. Tô liberado, pessoal? Eu acho que eu respondi todas as perguntas. Se eu já tenho os capítulos como minha escrita entra no livro, você pode gerar o livro e depois você insere seus capítulos manualmente nele, tá? Então você pode fazer isso sim. Só pode criar um livro? Não, pode criar quantos livros você quiser, tá? Só que um por vez. Você pode incluir as referências que você quiser depois, Kleber. Por exemplo, você pode usar uma IA que já gera essas referências, ou você pode incluir dos seus fichamentos, como você quiser, tá bom? A nossa preocupação é ser um livro best-seller, não é um livro careta, é um livro para que você vai ganhar dinheiro e autoridade. É isso que a gente está te entregando no Express Book. Livro focado em gerar dinheiro e autoridade para você virar best-seller. Esses são os nossos critérios. E não um livro só para você ter um monte de citação lá, um monte de coisa que vai atrapalhar nessa meta de autoridade e dinheiro. Tá bom? Quando acabar, onde poderei buscar o link? Tá aqui o link, ó. É só salvar o link. Gente, eu tô acabando, hein? Gera o seu Superbook, o seu Express Book aí, hein? Tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Deixa eu colocar aqui o QR Code. Lembrando, mais uma vez, deixa eu colocar aqui. A gente é melhor ser repetitivo, né? Como funciona? Querem que eu fale explicando normal ou explicando cantando? Gostaria de produzir um livro técnico. O que é um livro técnico para você? Você pode produzir isso aqui, ó. Livro, apostila, manual, estudo temático, guias, tutoriais e manuais. Com a proposta best-seller, que é isso que eu te prometi aqui. Agora, se você quer um livro para sua tese de doutorado, aí você vai precisar fazer uma tese de doutorado. Não é a minha proposta aqui, tá? Vamos lá. Responda as perguntas que são feitas pelo nosso robozinho. Aprove o planejamento. Faça o pagamento. Receba o livro. Qualquer coisa que não contenha isso, você está desviando seu olhar. Você, para ter o seu livro em mãos, precisa observar 4 passos, não 5, não 10. Ah, mas e se chegar um e-mail do Edu? Não 5, não 10. 4 passos. Ah, mas e se aparecer uma confirmação de pagamento? Não, 4 passos. Vamos memorizar? Podia ter feito a musiquinha, né? Mas vamos lá. Responda as perguntas. Aprove o planejamento. Faça o pagamento e receba o livro. Você vai receber um livro do jeito que eu te expliquei aqui. O conteúdo do livro tem mais entre 100, olha aqui, ó. Cadê? 100 a 200 páginas. E você vai receber esse conteúdo em até 1 hora, com escrita humanizada,
Blindagem à repetibilidade. Esse livro não vai ter repetição. Ele é seu e só você vai ter esse texto desse jeito e com esse conteúdo. Com objetivo best-seller, ele vai ter linguagem fluida, conversacional e de fácil consumo para o leitor. E você vai ter 100 modelos de capa. Além disso, pelo fato de você ter tido a sabedoria de ingressar agora, você ainda vai receber bônus adicionais que foram descritos aqui. Tá bom? Vamos lá. Meu protocolo, meu aplicativo de banco não está conseguindo ler o QR Code. Eu sugiro tentar pagar de outra maneira, porque às vezes dá esses problemas de QR Code, né? Ou às vezes é o aplicativo, tá? Onde você sai com quem falar caso o livro não chegue em uma hora? Primeiro que o livro vai chegar em uma hora. O que talvez você tenha que fazer é olhar na caixa de social, spam, promoções, lixo eletrônico, que às vezes vai para lá, tá? Mas se você, após ter feito esse procedimento, ainda assim não identificar, é só falar conosco, tá? No nosso e-mail, que é o e-mail de confirmação de pagamento, tem lá o nosso e-mail, e você pode falar conosco, tá bom? No e-mail. Não fale com a nossa equipe no WhatsApp, porque a nossa equipe no WhatsApp não vai te ajudar. Por que não vai te ajudar? Porque a nossa equipe desta IA atende por e-mail, tá? A equipe do WhatsApp, ela não tem acesso a esse sistema. Então, o que ela vai fazer, se alguém ficar falando no WhatsApp, é falar assim, manda um e-mail. Porém, entretanto, todavia, com certeza absoluta, o livro estará aí. Talvez ele esteja na Caixa Social Promoções, mas a gente ajuda a achar. Só que só manda e-mail para a equipe depois de uma hora e você ter feito esse procedimento, tá? Por quê? Tem gente que ativa a nossa equipe, obviamente eu não estou falando que é o teu caso, mas ativa a nossa equipe para qualquer coisa. E aí o que acontece é que a gente aumenta o valor dos produtos, porque se a pessoa pergunta tanto para a nossa equipe, a gente tem que aumentar a equipe, pagar hora extra, e a gente aumenta o valor dos produtos por isso, tá? Em função do volume de pessoas que ativam a nossa equipe. É um dos critérios nossos. Vamos nessa? Se quiser fazer outro livro amanhã, é só entrar nesse link? Sim. É só entrar nesse link. Só entrar nesse link. Tá? Qual o valor para os próximos livros? É o livro que vai, é o valor que vai estar no site. Eu não estou garantindo que esse valor vai permanecer, tá, gente? Eu não estou garantindo. É o valor que vai estar no site. Tá bom? Mas você pode gerar amanhã, pode gerar quando desejar. Por que, que eu não vou. Por que eu estou fazendo tanto isso? Felipe, por que você está tão impreciso se pode garantir, não pode garantir? Não é técnica, não. Você acabou de ver o motivo, um dos motivos. O grau de pessoas que vai gerar o livro e não vai sequer olhar o e-mail e vai ativar a nossa equipe. Isso daí é um dos critérios para a gente aumentar o valor. Entendeu? É a pessoa não fazer o dever de casa de olhar o e-mail. Então, tem outros critérios, obviamente. Outro critério. Eu vou exemplificar, tá, gente? Para não pensar, não, esse daí é papinho dele. Não. Esse sistema é muito caro. Foi muito caro para a gente criar e muito caro para a gente manter. Então, como a gente está lançando agora, a gente estimou os custos do sistema. Mas esses custos do sistema, por mais que sejam estimados, eles podem ser maiores. Então, a gente vai ter que reajustar o valor do livro. Né? Por exemplo, se a gente começa a ver que a pessoa está usando muito o sistema para gerar a proposta do livro e ela não paga, a gente obviamente vai aumentar porque isso está consumindo o nosso sistema. E um outro motivo também é a variação do dólar. Por quê? Porque todo o custo de IA é em dólar, não é em real. Você está pagando em real, mas o custo é em dólar. Então, o que acontece é que a gente simplesmente tem que aumentar porque a variação do dólar aumenta. E isso daí impacta no nosso negócio. Então, não é papinho de marqueteiro, não é papinho de venda para você comprar agora, para você fazer acontecer. A gente aumenta todas as nossas IAs. Se você me acompanha um pouco mais de tempo, você sabe disso,
tá? E a gente vai aumentar essa daqui também. Só que eu posso aumentar amanhã, literalmente. Entendeu? Porque é uma IA nova. E uma IA nova num sistema novo que é muito cara. E que eu não sei qual o grau de pessoas que vai usar a equipe para coisas que elas poderiam resolver sem equipe. Recebi, mas não consegui ver o número de páginas. É provavelmente você está abrindo no navegador, né? Foi o que eu fiz também, ó. O que que eu fiz? Eu abri no navegador, eu cliquei no PDF e abri no navegador. Aí eu tive que descer aqui embaixo para ver o número de páginas, né? Porém, Roberto, se você for no. Se você abrir de novo, se você clicar no PDF e abrir, ele vai abrir no Acrobat, tá? Tá. Vamos receber o acesso desses bônus por e-mail? Não. O acesso aos bônus será no Nutror da Eduz. Vamos lá. Essa é uma pergunta importante do Kleber e eu vou ser bem didático aqui. Quando vocês compram, tem essa explicação, tá, gente? Mas é só porque aí eu já ajudo vocês aqui ao vivo. Quando você faz o pagamento do seu livro, você vai ter duas entregas. Uma entrega e-mail em cerca de uma hora com o seu livro. 100 a 200 páginas, arquivo editável, tudo. Essa é a primeira entrega. Segunda entrega, os seus bônus, que serão entregues dentro da Eduz, num aplicativo chamado Nutror. Então, a partir do momento que você faz o pagamento, uma entrega, que é o livro, vai para o seu e-mail. Somente o seu e-mail. E você precisa averiguar se foi para o spam e tal. O outro vai para a Eduz e o Nutro, que é o resto, né? Para facilitar o raciocínio, livro e e-mail. O resto, Nutro da Eduz. Tá bom? E eles já estão liberados para vocês. Porque eu quero que você publique hoje seu livro, se você quiser. Inclusive, ó, deixa eu ver aqui, ó. Kleber disse, ó, 168 páginas e aproximadamente 25 minutos. Caramba, Kleber, parabéns. Muito massa. Parabéns, cara. Ó, Roberto, ó, recebi 165 páginas em 25 minutos. Pô, que honra, Roberto. Obrigado, cara. Parabéns aí. O Kleber e o Roberto, que também estão em diversas iniciativas nossas. Eu fico muito honrado. Vamos lá. E aí, quem gerou? Quem gerou mais livro aqui? Isso, porque ali são os bônus. Show! Ó. O Kleber falou: recebi o e-mail indicando acesso ao Nutro, que são os bônus, né? Deu certo aqui. Tamo juntos, meu irmão. Gente, quem gerou o livro aí? Eu queria te pedir, caso você ache que você possa fazer isso por mim, você me diga, ó, recebi o livro com X páginas em Y minutos, tá? Galera do Instagram, vou encerrar aqui. Vem agora para cá. Você que está aqui ao vivo comigo, se você puder colocar isso, vai ser muito, vou ficar muito honrado, tá? O meu primeiro com 169 páginas em aproximadamente 30 minutos. Que massa, Maria do Carmo! Que massa, coisa boa. Muito obrigado pelo seu depoimento, tá? Inclusive, Maria do Carmo, a equipe já está vendo, né, para destravar lá na Eduz, você gerar outros livros e está vendo para todo mundo também, tá? Então a equipe já está providenciando, já está em suporte na Eduz. Você conseguiu gerar o segundo, Maria do Carmo?
Já conseguiu? Me avisa, por favor, porque aí eu já sei que a equipe resolveu, tá? Clube da Inteligência Artificial é uma assinatura, tem vários treinamentos de IAs, prompts, enfim, é um mundo de IA. É a Disneylândia dos treinamentos de IA. Tá bom, manda e-mail lá, tá, meu querido Álvaro? Tranquilo. É, beleza, galera? Show de bola? Tranquilo? Tô liberado, pessoal? Tô liberado? Nossa, nessa brincadeira a gente está 2 horas e 2 minutos aqui. É tempo, hein? É tempo. Tô liberado, gente? Queria te pedir encarecidamente, se você já gerou o seu livro e recebeu, que você colocasse aqui, recebi o livro em tantos minutos e tem tantas páginas. Se você sentir a vontade de dar esse depoimento. Que tem gente que não acredita, né? Aí quando alguém vê uma outra pessoa falando, a pessoa vê que ela não está entrando em golpe, né? E golpe tem um monte na internet, né? Tô liberado, gente. Show de bola? Beleza. Galera, vou colocar aqui o nosso QR Code. Muito bom estar aqui com vocês. E foi uma honra participar desse momento aqui com vocês. Estamos novamente mudando a internet. Seja muito bem-vindo aqui ao Expressbook. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.